Já imaginou uma oração que nós podemos fazer na missa que pode reunir todas as nossas intenções? Uma oração que nós fazemos que às vezes nem percebemos. O sacerdote faz e passa às vezes desapercebido porque parece um momento que não tem tanta importância. É isso que eu quero falar com você hoje. A importância dessa oração, o passo seguinte que se dá depois dessa oração e assim para chegar à profissão de fé. Hoje será um dia muito especial que nós vamos assim mergulhar mais uma vez, de maneira mais profunda, em cada mistério da Santa Missa. É com muita alegria que acolho você para mais uma escola de formação. Eu sou o irmão Tarcísio Maria do Instituto Hesed e juntos estamos cada dia crescendo no conhecimento e no amor, porque se pudéssemos dizer como Santo Agostinho, se ama aquilo que se conhece. E quanto mais nós estamos nos aprofundando nesse mistério da Santa Missa, mais estamos amando este sacrifício de Cristo por nós. No nosso último encontro, nós já demos um grande mergulho. E eu quero lembrar para você que na nossa última aula nós vimos o Kyrie e o Glória. Este Kyrie e este Glória, que estão ali intimamente unidos, nos ajudam em um clamor de humildade e nos une ao júbilo dos anjos. Nós aprendemos isso e hoje nós vamos entrar em uma parte da missa que também é fundamental e que muita gente subestima, não dá a devida importância ou só é um momento entre outros momentos da celebração, que é aquilo que falei para você no início, a oração coleta e a liturgia da palavra. Esses dois momentos são fundamentais também na Santa Missa, porque, pensa comigo, se não fossem importantes, não teriam sido incluídos. Por isso, este momento que vamos vivenciar hoje, passando da oração coleta, entrando na liturgia da palavra, e assim, depois da liturgia da palavra, apresentando, ainda dentro dessa liturgia, as nossas preces e professando a nossa fé, serão estes passos que vamos dar de maneira bem concreta com o Padre Rudolf hoje. Como ele diz, o credo, este credo que nós rezamos, o credo é o maior sim. Nós vamos aprender isso com ele. O maior sim que podemos dar a Deus. Mas antes disso, o que é a oração coleta? Que oração é essa? Que momento é esse? Vamos lá. Eu quero lhe lembrar que nós nos preparamos para entrar na igreja, que nós passamos pelo sinal da cruz, ato penitencial, cantamos o Kyrie, o Glória e agora chegou o momento da oração coleta. A oração coleta é o momento que o sacerdote diz, depois de ter cantado Glória, oremos. Depois de ter cantado Glória, o sacerdote recita esta oração. E esta oração ela tem uma sintonia com a mensagem oferecida na liturgia da palavra, com aquilo que naquele dia será celebrado. Está tudo em sintonia, para a qual orienta de maneira frequente, de modo frequente, ali essa síntese. Nesta oração está orientado uma síntese daquilo que vamos experimentar. E poderíamos ainda nos perguntar, qual a sua função? Qual é a função desta oração naquele momento? A sua função, de maneira bem precisa, é de ajudar os fiéis a se aproximar da palavra de Deus. Já de início, nos aproximamos da palavra de Deus através da oração coleta, colhendo a sua inspiração de modo global e profundo. Porque aquela oração, como você está vendo, ela contém uma síntese da liturgia da palavra. Isso é muito interessante porque, às vezes, como falei, passa despercebido. Não compreendemos o mistério e passa direto. Mas era um momento que deveríamos guardar no nosso coração, interiorizar no nosso coração como um momento tão importante quanto todos os outros. É claro, é como se imaginássemos a celebração da Santa Missa em uma subida no monte. Nós vamos passando pelo sinal da cruz e vamos entrando, até o momento mais ideal, mais importante da Santa Missa, que é a oração eucarística, aquele momento que o céu, de fato, de maneira mais profunda, se une à terra. Mas essa oração coleta também é muito importante. Para que você entenda,
A oração coleta, nas várias festas, faz referência também para, além de Nosso Senhor Jesus Cristo, do mistério que está sendo celebrado, a memória da Virgem Maria e dos santos ou dos defuntos. Porque você pode chegar numa missa, talvez, ver o padre com alguma cor diferente de paramentos que você não está acostumado e não saber o que está sendo celebrado. Por isso, na oração coleta, muitas vezes orienta aquilo que está sendo o foco da celebração. E além disso, segundo um significado do termo que quer dizer recolha, ali está um modo de dizer que ali são recolhidos todas as intenções que nós podemos apresentar na Santa Missa. Recolhe, assim, na unidade daquele mistério que estamos celebrando, os sentidos e os desejos de todos aqueles homens e mulheres que estão compondo a Assembleia Litúrgica. Naquela hora, se você trouxe alguma intenção para a missa, é o momento de você apresentar. No silêncio do seu coração, você coloca aquela intenção diante de Deus. Por isso que o padre, muitas vezes, e padres nós vemos fazer isso, ele diz: oremos e fica um instante rezando em silêncio. Naquele silêncio, colocando as suas intenções, e assim também toda a Assembleia coloca junto, apresentando a Deus essa intenção. E aí expressa-os, né, essa intenção, este recolhimento, ou esta unidade que compõe toda a Assembleia Litúrgica, expressa-os com a voz do Espírito Santo, como se fosse isso. Uma voz do Espírito Santo que introduzimos ali naquele momento, que ora em todo o corpo místico de Cristo. Todo este corpo místico de Cristo, unido, que é a Igreja, se une ali pela unção do Espírito Santo, apresentando todas as nossas intenções. De modo geral, um resumo da ópera para que você entenda. Esta oração tem o objetivo de quê? O objetivo de reunir e elevar a Deus as intenções e súplicas silenciosas de toda a Assembleia reunida. Esse é o resumo geral, que podemos dizer o que é essa oração. Ela reúne e eleva a Deus na pessoa do Cristo, o sacerdote ali, na pessoa de Cristo, reúne e eleva a Deus as intenções e súplicas. Por isso, se você não sabia disso, coloca aqui nos comentários, coloca aqui no chat. Nossa, que interessante, eu não sabia que nessa hora eu poderia apresentar alguma intenção. É neste momento da missa que você pode apresentar a intenção que você traz no seu coração. Eu achei conveniente falar sobre essa oração, porque quando vamos entrar agora no Padre Woodruff, ele vai falar assim: após a oração do dia, aí essa oração do dia que ele está dizendo é explicitamente a oração coleta, este momento que nós entendemos agora, o momento que é reunido e é recolhido, é reunido e elevado como súplica a Deus ali pela oração do sacerdote. Então vamos agora para o nosso livro e assim vamos ver o que é que o Padre Woodruff vai nos ajudar hoje. Preste atenção. Após a oração do dia e a primeira leitura, nos domingos, havendo assim também a segunda leitura, ouviremos o próprio Jesus falar no Evangelho, pela boca do sacerdote, para ser um instrumento digno de Jesus. Ele agora se inclina perante o altar, a fim de que Deus, como outrora, purificou os lábios do profeta Isaías com brasas tiradas do altar do templo, por meio de um serafim, assim purifique agora os lábios do seu ministro. Por isso, ele pede humildemente. Atenção, porque nessa hora, talvez também possa passar despercebido que o sacerdote, no momento que ele canta, que começa a cantar o Aleluia, nós vimos, passou a oração do dia, começou a primeira leitura, salmo, segunda leitura, começa o Aleluia. Observação importante, em algumas solenidades maiores da igreja, como do Natal e algumas outras, existe uma sequência, que é algo que é cantado, às vezes do ambão ou pelo um coro, um ministério, é cantado ali para engrandecer ainda mais. Este momento da sequência, ele está inserido na liturgia da palavra. Estando inserido na liturgia da palavra, os fiéis ainda permanecem sentados, porque ainda faz parte da liturgia da palavra. Dentro da liturgia da palavra, o único momento que nós nos levantamos, depois de ter sentado após a coleta,
é exatamente o momento do aleluia. Então, nesta hora que ficamos de pé e começou a cantar o aleluia, o sacerdote, pode ser que você veja isso na sua paróquia, ele ali vai ficar de pé, vai deitar incenso, se for um bispo, o bispo vai deitar incenso ali no turíbulo, vai deitar incenso ainda sentado na sede, como sinal de autoridade, e aí deitou incenso, ele vai para o centro do altar e faz uma profunda inclinação. Se você é bem atento, talvez já tenha percebido que ele vai balbuciar uma oração. Que oração é essa? Já se perguntou? Que oração é essa que o padre faz antes de proclamar o Evangelho? Padre Rudolf colocou aqui para nós. Deus Todo-Poderoso, purificai o meu coração e os meus lábios, para que eu anuncie dignamente o vosso santo Evangelho. Olha que bonito. O padre naquele momento pede que os seus lábios sejam purificados, assim como foi purificado os lábios do profeta Isaías para proclamar o Evangelho. E vale a pena nós pararmos um pouco e irmos aqui no livro do profeta Isaías, onde está esse acontecimento, que é exatamente a imagem que está aqui no nosso livro. Nós vemos o sacerdote se inclinando no altar e, um pouco mais atrás, o profeta sendo colocado ali em seus lábios esta brasa do altar. Olha que bonito. Isaías, capítulo 6, versículos 5 a 8. Diz assim, ó. Exclamei então, ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Um dos serafins voou trazendo na mão uma brasa viva, que ele tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou-me a boca, dizendo, olha, isto tocou em teus lábios. A tua culpa está sendo tirada e teu pecado perdoado. Ouvi então a voz do Senhor que dizia, quem enviarei? E quem irá por nós? Respondi, eis-me aqui, envia-me. Olha que bonito. Nesta hora, o sacerdote unido à profecia de Isaías recebe uma purificação dos lábios para poder proclamar a mensagem do Evangelho. Porque o sacerdote entende a sua pequenez e o nosso nada. E naquele momento que ele se inclina diante do altar e pede, Deus Todo-Poderoso, purificai o meu coração e os meus lábios, para que eu anuncie dignamente o vosso santo Evangelho, é como se isso acontecesse de novo, aquilo que está em Isaías. Vem o anjo, uma brasa tirada do altar, e ali purifica os lábios do sacerdote para poder proclamar dignamente o santo Evangelho. O profeta Isaías, diante dessa grandeza de Deus, ele sente-se indigno. E o sacerdote também. Se sente indigno até de abrir a boca. Porque Deus, em resposta, o que é que ele faz? Deus, em resposta, purifica seus lábios com fogo. E isso acontece com o sacerdote. O padre Rudolf usa essa imagem para explicar que o sacerdote, antes de proclamar o Evangelho, pede justamente isso em silêncio, a purificação. Purificai o meu coração e os meus lábios. E nessa purificação, ele está pedindo, de certo modo, que o mesmo fogo que purificou o profeta Isaías, purifique também ele mesmo. Isso é lindo. Está inserido na nossa igreja. É a riqueza da nossa igreja. Essa é a riqueza. Perceber que em cada detalhe existe ali um ponto específico. Em cada detalhe existe um cuidado de Deus, tanto com o sacerdote que celebra, quanto com a assembleia que participa da celebração. Vamos voltar para o nosso livro. Padre Rudolf diz assim, o sacerdote é também o nosso representante perante Deus. Ele reconhece as palavras desfavoráveis, más e pecaminosas, que passam pelos lábios dos homens e fazem com que muitos minutos, horas, dias
preciosos da nossa vida se tornem uma perda para toda a eternidade. Sobretudo, nos impede de verdadeiramente acolher a sua santa palavra, para guardá-la e, em virtude dela, produzirmos o fruto multiplicado. Que o Senhor da messe ansiosamente espera, mas ainda nos tornam indignos de Deus mesmos. Olha que forte esse momento. Esse é um ponto que nós podemos até pensar em um exame de consciência. Um exame de consciência muito direto. Quantas palavras desnecessárias? Quantas vezes passamos ali o nosso dia com palavras desnecessárias? E até mesmo dentro da igreja. Quantas pessoas que, ao chegar na igreja, só reclamam? Nossa, aqui é muito quente. Nossa, aqui poderia ser assim. Nossa, mas aqui não tem estacionamento. Nossa, mas é muito barulho ali fora. Nossa, o padre está demorando. Nosso ministério é muito desafinado. Nossa, aquela pessoa deveria ter se preparado. Mas diante de tudo isso, você que reclama não tem coragem de ir lá e fazer a coisa melhor. Nós, às vezes, reclamamos muito e são tantas palavras desnecessárias, fofocas dentro da igreja, críticas ou até mesmo maldades passam pelos nossos lábios antes de começar o santo sacrifício. Em um único dia, tudo isso acontece. Precisamos ter atenção. Dentro da igreja é o local que nós nos recolhemos. A pessoa que foi designada para fazer uma leitura, ou até mesmo cantar um salmo, ela está ali com todo o seu coração. Mesmo às vezes estando com um pouco de vergonha, ela vai lá, passa por cima da vergonha, da timidez e faz o que tem que fazer. Isso é que é bonito na nossa igreja. Por isso, vamos mudar a nossa mentalidade. Vamos parar de fazer estas críticas, aprender sobre a nossa fé e assim, em algum momento, se for oportuno, chegar ali no ministério, dar um conselho. Chegar naquela pessoa que fez a leitura e dizer: meus parabéns pela sua coragem de subir naquele ebão, coragem que eu não tenho, mas eu posso dar um conselho? Aí você dá um conselho para aquela pessoa, para que o seu ministério possa melhorar, para que a sua leitura seja melhor ouvida por todos, seja mais audível. Você pode fazer assim, assim. Isso é que é ser igreja. Não ficar criticando, não ficar apontando o dedo. O Woodruff, ele nos lembra que essas palavras não são palavras neutras. Elas têm um efeito. Elas nos impedem de acolher verdadeiramente a palavra de Deus quando ela é proclamada. Acho que você já teve a experiência de, tendo participado da missa, acabou a missa. Se uma pessoa na rua parar para você e perguntar: qual foi o evangelho da missa? Você não lembra. É preciso atenção. É preciso escutar. Muitos ficam ali, até mesmo no celular, que é algo razoável, ficar ali vendo a leitura no celular para poder acompanhar, ter uma atenção. Outros seguram ali uma liturgia diária, outros com o missal cotidiano. Faça como achar melhor, mas preste sempre atenção. Para que, se algum dia alguém fora da missa lhe perguntar o que aconteceu ali dentro, você saiba responder. Porque nós escutamos verdadeiramente a palavra de Deus que foi proclamada. Vamos voltar para o nosso livro. Padre Woodruff continua dessa forma. Por isso, tanto o sacerdote como nós precisamos da purificação e santificação dos nossos lábios e do nosso coração. Ao recebermos a Ele, Jesus, o Verbo eterno do Pai, não somente quando ouvirmos as santas palavras do Evangelho, mas, sobretudo, quando Ele, o Senhor sacrificado e glorificado, quer vir a nós na Santa Comunhão. Olha que bonito. Padre Woodruff, ele vai aqui agora conectar dois momentos dentro da celebração, que parecem às vezes distantes, mas eles estão, de natureza intimamente conectados. Quais são esses dois momentos? Ouvir o Evangelho e receber a comunhão. Em ambos é o mesmo verbo eterno do Pai que vem a nós. Este verbo eterno do Pai que vem a nós, na palavra, comungamos ali, por isso que nós costumamos escutar a mesa da palavra
e a mesa da Eucaristia. Mesa da palavra no sentido de que, daquela palavra que é proclamada, nós nos alimentamos. Há uma refeição naquela palavra. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso ali nos alimentamos daquela palavra. Aquela palavra ouvida, aquela palavra que depois ela é levada como uma palavra que é reflexiva, quase que sacramentalmente aquela palavra vai nos ajudando através da homilia do sacerdote a chegar na comunhão eucarística. Por isso, não devemos ficar de qualquer jeito nesta hora. Não devemos. É inadmissível que na hora do evangelho, exceto por uma necessidade física, uma enfermidade, uma pessoa fique, por exemplo, sentada de perna cruzada. No momento do evangelho, nós nos colocamos até de pé devido à importância daquelas palavras que estão sendo proclamadas. Uma dica importante para você: quando você for à missa e naquele momento o sacerdote ou o diácono subir ao ambão para proclamar a palavra, o evangelho, que todos ficam de pé, há um momento de persignação. Você já viu isso? O padre diz, ou o diácono, proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo... Aí fala o evangelista lá, o evangelho que vai ser proclamado. Tendo dito isso, nós fazemos como? Proclamação do evangelho de Jesus Cristo e fazemos esses sinais na cruz, na nossa testa, para que aquela palavra venha e atinja a nossa consciência, para que assim ela também possa gerar frutos nas nossas palavras, e fazemos o sinal da cruz na nossa boca e no nosso coração, para que aquela palavra encontre um solo fértil no nosso coração. Tendo feito essas três cruzes, não há necessidade de você fazer uma outra cruz maior. Não precisa. O momento que há a proclamação da palavra, naquela hora que o padre diz, o Senhor esteja convosco, nós respondemos, Ele está no meio de nós. E ele diz, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo tal. Essa hora é isso que fazemos. Depois, ficamos atentos, ouvindo a palavra. Entendido? Não fazemos então o sinal da cruz. Tudo certinho até aqui. É importante percebermos isso, porque tudo isso são os ensinamentos da nossa igreja. E talvez você tenha ouvido na sua catequese e tenha passado direto, não tenha percebido. Por isso, o momento da proclamação da palavra, o Evangelho, que ficamos de pé, nos preparamos com toda a atenção do nosso coração, como diz Jesus no Evangelho. Quem tem ouvidos, ouça, porque essa é a hora que a palavra vai ser proclamada. Uma palavra que tem o poder de trazer a cura, a libertação, a alegria para os corações. É este o momento da proclamação do Evangelho. Padre Rudolf, ele continua ainda conosco dizendo mais algumas coisas em relação à liturgia da palavra. Veja o que ele diz. Aquilo que o sacerdote experimenta como mediador em devota atenção e doação será também concedido aos fiéis conforme a sua união às preces do sacerdote e a sua abertura generosa ao mistério da fé. Veja, se o Evangelho é um momento em que Deus fala conosco, o credo é o momento que nós respondemos a Deus. Nós vamos entrar no credo, mas para que você já entenda isso. Porque concluindo este capítulo, este trecho, ele conclui com uma oração breve a Nossa Senhora. Ele diz, ó Maria, Mãe do Verbo eterno do Pai, rogai por nós. Por quê? Porque é nesta palavra que o Verbo é proclamado, que Deus é proclamado, que Deus fala com o seu povo. E ali, a homilia, o sacerdote vai nos ajudar a entrar um pouco mais nesse mistério. Tendo concluído a homilia, o que nós vamos ver? Virando a página, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Tendo concluído a homilia, o sacerdote vai rezar a oração, a profissão de fé. Rezando a profissão de fé, nós vamos adentrar agora no mistério do creio. Ali, toda a assembleia vai professar a sua fé.
aquilo que havia falado. Se no momento do Evangelho nós ouvimos a Deus, Deus fala conosco, agora no credo é o momento que nós respondemos a Deus. O momento que nós damos a nossa resposta. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, respondemos a Deus. E Woodruff, ele vai justamente nos mostrar que essa resposta não é uma resposta qualquer. É muito mais do que recitar algumas palavras, alguns artigos da fé, algumas coisas que vão ali nos lembrar algo. É muito mais profundo que isso. Por isso, vamos aqui para o nosso livro e ele diz, já no início, o credo, a profissão de fé, que nos domingos e solenidades do ano litúrgico segue a homilia do sacerdote, isto é, após a homilia do sacerdote é rezado o credo, é a solene confissão que todo o céu, sem interrupção, por toda a eternidade, vive animando a nossa fé. É a constatação, vós, Deus, nos criastes para nos acolher amorosa e eternamente. Olha que bonito. Reparem as afirmações extraordinárias que abre essa sessão. Veja, quando recitamos o credo na terra, nós estamos ali unidos intimamente a uma profissão, a uma confissão de fé que todo o céu participa. Todo o céu participa, é isso que nós estamos vendo na imagem aqui que é ilustrada. O sacerdote está de joelhos proclamando este credo e na frente do sacerdote tem toda esta imagem que representa o céu em união com esse momento tão profundo. Se a missa é isso, um constante ligar céu e terra, por que nós não experimentamos essa graça? Por que não entendemos tão grande mistério? O credo, como nós vimos, é um sim que nós damos a Deus, a resposta que nós damos a Ele. Por isso, estamos unidos. A confissão que todo o céu está unido à terra, sem interrupção nenhuma, sem queda, sem nada, por toda a eternidade. Olha que belo. Por toda a eternidade, enquanto rezarmos esta profissão de fé, nós estamos unidos ao céu. Não estamos ali invocando uma fórmula nova, fazendo algo novo, não, inventando nada disso, negativo. O que acontece é algo que toda a igreja sempre, desde quando este credo foi instituído na celebração eucarística, sempre rezou como união do céu e da terra. Não é algo que nós somente falamos por falar, porque você está entendendo que nenhum momento da celebração está ali por estar, mas tudo tem um significado. Por isso, nesta hora do credo, nós estamos entrando no coro eterno. Estamos entrando em um mistério que nunca parou e que nunca vai parar, essa profissão de fé. Isso é lindo, porque nós vemos que as tribulações que os primeiros cristãos passaram, para que nós pudéssemos ter a Santa Missa próximo de nós, aqueles primeiros cristãos que vimos nas primeiras aulas, que derramavam o seu sangue para que a missa pudesse ser celebrada, sacerdotes que eram assassinados no meio da missa, tudo isso para que essa profissão de fé não ficasse no meio dos séculos, mas que atravessasse todas as idades, todas as pessoas, toda a humanidade. O credo é essa profissão de fé. É esse momento que há uma união de todo o céu com a terra, que nunca parou de professar a mesma fé. É a mesma fé que recebemos dos apóstolos, é a mesma fé que proclamamos. Por isso a igreja ela é católica apostólica, porque essa tradição apostólica foi dando os fundamentos à nossa Santa Igreja. Não é algo que inventamos do dia para a noite, mas é algo que tem um fundamento. Eu me lembro agora de tantas homilias ouvindo. Me lembro de uma homilia do Padre Christian, quando ele dizia: a igreja é uma senhora de 2000 anos, que está ali já com toda a força de dizer, não é por aqui, é por aqui.
com toda a capacidade de falar isso. Porque a igreja, sim, experimentou momentos e dias difíceis na sua existência, tendo que ser padres, bispos, até mesmo o Santo Padre exilado de Roma, porque senão seriam mortos. Não sei se você tem conhecimento disso, mas em Roma, na Basílica de São Pedro, na rua da Basílica de São Pedro, onde, vindo do outro lado, imagine que a Basílica de São Pedro é aqui, e vindo daqui para cá, existe o castelo lá, o castelo de São Miguel, o castelo Sant'Angelo. Naquele castelo, antigamente, tinha uma linha férrea que ligava o castelo à Basílica de São Pedro. Por que tinha essa linha férrea? Porque quando invadiam Roma, querendo matar o Papa era colocado nesta linha férrea, em um trem, e levado como protetor ou como proteção para o castelo Sant'Angelo, para que ele não fosse morto. Por isso, a igreja tem história, a igreja tem autoridade para falar. A igreja é aquilo que nós mais amamos, a autoridade do Papa, o respeito pelo Papa. Tudo isso unido aonde? Dentro da missa, no credo. Cremos em tudo isso que a Santa Igreja proclama. É lindo, como nós ouvimos, é lindo ser católico. É lindo entender a nossa fé. É lindo saber que não nascemos ontem, mas que temos uma bagagem conosco que fundamenta a nossa história. Seguindo aqui para o nosso livro, vamos ver o que Padre Woodruff ainda nos ensina. Ele diz assim: por isso devemos viver na fidelidade a Deus, não somente durante a celebração da Santa Missa, mas também em todos os instantes do dia e em todos os dias, pois ninguém pode fugir do olhar de Deus, que tudo vê e tudo conhece, mesmo procurando esconder-se perante Ele. Consegue entender que a celebração nos envia para uma missão? É isso que nós ouvimos no final da missa. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Ide não continue a vida assim como se nada tivesse acontecido. Não. Esse ide como que vão e multipliquem os frutos que receberam aqui, multipliquem estes donativos que receberam aqui, multipliquem nos corações, nas pessoas, no dia a dia. E é por isso que Padre Woodruff ele é incisivo neste momento ao dizer: o credo não é uma declaração somente. Não é algo que nós proclamamos ali de início a nossa fé, que vale por alguns minutos que está sendo proclamado. Não, não é somente isso. O credo recitado na missa é algo muito mais elevado. Ele deveria, assim nos reflete Padre Woodruff, ele deveria moldar como vivemos. Não deveria ser algo que rezamos ali porque está ali na celebração. Não. Deveria moldar a nossa vida. É isso que ele diz. A celebração da missa, mas também em todos os instantes do dia e em todos os dias. O credo ele deveria moldar, então, como vivemos e os outros 7 dias da semana que nós estamos na celebração. Em cada decisão, em cada palavra, em cada momento. Perceber que o credo deveria moldar a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso testemunho. Veja, você está aprendendo a participar da missa. E você tem que dar um testemunho. Um testemunho como? Eu vou sair aí falando... Não. Um testemunho da sua vida. Do seu viver. Seja você um testemunho. Com a sua história, como você é. Aprendendo a participar da Santa Missa de maneira mais digna. Dando o devido valor a este sacrifício. Sendo esse testemunho. Não proclamando o credo somente com as bocas, como todas as bocas dentro da Assembleia que vão proclamar. Não somos uma voz em meio a outras vozes dentro da Assembleia. Nós somos alguém específico que estamos entendendo
o mistério da Santa Missa e vamos praticar a caridade, as obras de misericórdia e o testemunho da nossa vida como transformação para as pessoas. O Padre Rudolf, você consegue ver que ele não deixa a gente só nas rubricas, nos ensinamentos, naquilo que a igreja diz, ele vai no profundo. Você está entendendo que proclamar o credo é permitir que esta oração molde a sua vida. Não é uma coisinha simples, isso é algo sério. Permitir que uma profissão de fé molde a sua vida é como se aquilo estivesse encarnado em você. E você deseja transmitir isso para os outros. Vamos seguir aqui com o Padre Rudolf. Ele diz assim: o credo é sim, ou melhor dizendo, o credo é o sim. É um sim que nós damos. Um sim da nossa vida para com Deus é o reconhecimento. Sem vós, eu não teria vida. Desde toda a eternidade, vós, ó Deus, pensastes em mim. Essa palavra é uma palavra de cura para o nosso coração. Desde toda a eternidade, vós pensastes em mim. Deus pensou em você. Quando você chega na igreja para participar da Santa Missa, para se envolver nesse mistério, é como se Deus olhasse você entrando pela porta central, lateral, por onde você entra e diz: Ele veio. Ele veio e eu estou feliz porque Ele veio. Sem vós eu não teria vida. Desde toda a eternidade, vós, ó Deus, pensastes em mim. Por isso, o credo é sempre, ao longo da nossa vida, o momento de manifestar a nossa fé em Deus. É dizer sim ao amor que nos chamou, para pressentir toda a profundidade do amor divino revelado no ato supremo. E o Verbo se fez carne. O ato supremo do amor divino. E o Verbo se fez carne, que nos abre o caminho à bem-aventurança eterna. Deus pensou em você. Durante toda a eternidade, Deus sonhou com você. Veja que não existe no mundo, com muitas pessoas que vivem no mundo, de diversas nacionalidades, diferenças, não existe no mundo pessoa como você. Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Deus sonhou com você e Ele esperou por você. Quando você chegasse na missa, quando você entrasse para viver esse mistério, Deus esperou por você. Me parece que essa é o coração de toda essa sessão. Quase que o momento mais importante do credo. Porque nós estamos entendendo que o credo não é somente uma oração que fazemos ali por alguns minutos, mas o credo é como um sim. Um sim que nós respondemos à grandeza do amor de Deus. Um sim que nós damos pelo Verbo ter se feito carne, do maior mistério da união da alma com Deus. Deus se aproximou de nós. E aí damos um sim a Ele, a este amor, a esta misericórdia. Por isso, não é apenas uma lista de doutrinas que vamos falando, que aceitamos intelectualmente. Não. Não é somente isso. É uma resposta de amor. Uma resposta de amor que damos a Deus, parecida com o sim de um casamento. Você que é casado, naquela hora que o sacerdote pergunta se você aceitava a sua esposa e você, esposa, aceitava o seu esposo, você respondeu sim. Lembre desse momento quando você for rezar o credo. Ah, irmão, e eu que não sou casado, como é que faço? Trate esse momento como se fosse o seu matrimônio com Deus. É nesta hora que nós dizemos sim. Sim, eu digo um sim ao desejo de Deus. Eu digo um sim à vontade de Deus. Eu digo um sim
ao mistério da encarnação, eu digo um sim ao amor de Deus por nós. Isso acontece na hora que rezamos o credo. Agora você não vai mais rezar o credo de qualquer jeito. Eu tenho certeza que cada vez que recitarmos o credo a partir de hoje, nós vamos entender isso. É uma renovação do nosso sim. É uma entrega mais uma vez. É um desejo de estar com Ele. É uma aliança. Uma aliança que fazemos com Deus e Deus faz conosco. Por isso, em cada dia que você for à Santa Missa, e nós vemos que não são todos os dias da missa, todos os dias que tem missa que se reza o credo. Domingos, sobretudo, e solenidades. Quando este credo for rezado, você vai lembrar disso. É um sim. Um sim que eu estou dando a Deus. Um sim que eu estou respondendo a Ele pelo seu mistério de amor. E agora, o Padre Rudolf, quase que concluindo, nos inserindo nesse mistério, nos fazendo refletir a grandeza do amor de Deus. E dessa grandeza do amor de Deus, onde nós estávamos e onde nós vamos chegar, Ele quer unir o nosso coração com o coração de Deus já nesta oração. Já nesta oração Ele quer isso para nós. Dê um sim a Ele. Dê abertura a Ele. Abra a sua vida, o seu coração a Ele. Este é o momento. E tendo percebido isso, ele continua assim. O credo, sendo esse sim, você vê que, ou você vai experimentar, se não já tiver visto, vai ver alguma vez, que se faz em algum dos credos ou algumas das solenidades quando rezamos, sobretudo na solenidade da encarnação do Verbo, naquela solenidade do Natal, aquele momento, tanto na missa da vigília quanto na missa do dia, nós rezamos o credo. Este credo, que rezamos o credo niceno-constantinopolitano, um credo bem maior, no momento da encarnação nós nos ajoelhamos. Porque este é o momento. E você vê isso retratado aqui no nosso livro. Ele diz assim: a genuflexão que neste momento fazemos, quando se diz, e o Verbo se fez carne, a genuflexão que neste momento fazemos, nas solenidades que celebram o mistério da encarnação do Verbo, é adoração com um profundo respeito e gratidão, porque Deus se fez carne. Sente-se que o pecador tem dificuldade de agradecer tão amorosamente, e como são pobres, frias e vazias, aquelas pessoas que não dobram o joelho porque ficaram alheias ao amor eterno de Deus. Mas até mesmo o demônio conhece a palavra. Dobram-se os joelhos daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Olha que momento importante. Você vê aqui no nosso livro, de um lado, um senhor piedoso fazendo a sua genuflexão e do outro, um casal em pé, mostrando justamente que, dentro da missa, terão aqueles que reconhecerão tão grande mistério da encarnação do Verbo e do amor de Deus por nós, como também terão aqueles que ficarão indiferentes. Isso não muda muita coisa na minha vida, porque ainda não conhecem o amor de Deus. Rudolf está nos dizendo justamente isso. Aquelas pessoas que não dobram o joelho, porque ficaram alheias ao amor de Deus, a este amor eterno de Deus. Mas até mesmo o demônio conhece essa palavra. Esse trecho é um trecho muito forte. Um trecho que, se nós pararmos um pouco mais, vamos perceber que Padre Rudolf, ele afirma que até mesmo o demônio conhece essa verdade. Joelho se dobra. Mesmo em estado de zombaria, se dobra. E por isso se sujeita a ela, porque conhece essa verdade. É uma verdade. Todo joelho se dobra diante do nome poderoso de Jesus. Essa é uma verdade. E ainda assim se dobram com ódio. Um ódio, se pudessem matar, matariam. Mas se dobram. E ele faz um contraste direto entre um desafiador. O que significa isso? Pessoas que ficam indiferentes. Indiferentes diante do mistério da encarnação.
Não, isso não faz diferença para mim. Não, isso não é importante para mim. Quando, na verdade, essa foi a causa da vida de todos nós, de todas essas pessoas. Foi a causa da vida. Então, segundo suas palavras, são pobres, frias e vazias. E assim, ele faz um convite a examinar. É examinar nossa própria reação diante desse mistério. Como estamos reagindo diante de tão grande e profundo mistério. E ele conclui assim: pelo credo e em seguida pelas preces proferidas na oração dos fiéis, abre-se para nós a porta da liturgia eucarística e a celebração do grande mistério da nossa salvação, o sacrifício da nova aliança renovada em nossos altares. Ó Maria, rocha de fidelidade e baluarte da fé, rogai por nós. Assim, o padre Rudolf, ele conclui esta parte que incluímos oração coleta, liturgia da palavra, homilia, profissão de fé. Para assim podermos entrar em um outro ponto nas nossas próximas aulas, que é esta parte da liturgia eucarística. Muita atenção aqui antes de concluirmos este vídeo de hoje. Esta aula de hoje trouxe muitos ensinamentos para nós. E eu quero que você guarde em relação ao credo duas informações importantes. Nós rezamos 2 credos. São o mesmo credo, mas um é mais extenso que o outro. O primeiro deles é o Credo dos Apóstolos, que é uma versão mais breve, que rezamos ali quando vamos iniciar o rosário ou alguma oração mais devocional. Ele é tradicionalmente rezado nas missas e cultos no dia a dia, porque é breve, facilita a memorização e ali está contida todos os mistérios da fé. A sua origem é uma raiz nos primeiros séculos do cristianismo. Primeiros séculos ali do cristianismo, ele foi pensado para ser justamente mais fácil de memorizar e para ser ensinado, de modo mais catequético mesmo. O segundo que rezamos é o credo niceno-constantinopolitano. Não esqueça, credo dos apóstolos, credo niceno-constantinopolitano. Este segundo modo de rezar, a profissão de fé, das palavras que ali vamos proclamar como profissão de fé, é uma versão mais longa e detalhada, que é geralmente rezado em domingos e dias de festas solenes, como falei para você, no dia da encarnação do Verbo, na missa tanto da vigília do dia 24, quanto do dia 25, na missa de Natal do dia. A sua origem, ele foi formulado ali por 2 concílios da Igreja Antiga. O primeiro deles, em 325, o concílio de Nicéia, e o de Constantinopla, no ano de 381. Por isso o nome, niceno-constantinopolitano. Qual que é o foco dele? O foco é, ele foi criado, atenção, criado para combater as heresias da época. E a igreja viu quão forte era rezar este credo combatendo as heresias. Ele aprofunda e explica melhor quem é Jesus, declarando ele que ele é da mesma natureza do Pai. Por isso é importante você saber isso, para que na hora do credo, se reza alguma coisa diferente, você entenda, ele está rezando o credo niceno-constantinopolitano. Ele está rezando o credo dos apóstolos, que é o mais comum que nós ouvimos com mais frequência. E eu tenho um desafio para você, um desafio para a sua semana. Preste atenção, busque rezar o credo niceno-constantinopolitano pelo menos 3 vezes na sua semana. Segunda, quarta e sexta, você vai rezar o credo niceno para poder você aprender e se aproximar ali, quem sabe até com a frequência, memorizar esse credo, já que ouvimos com menos frequência. Para concluir a nossa aula de hoje, eu quero só fazer um arremate geral do que nós vimos, para que você possa fechar também com chave de ouro. Hoje vivemos 2 momentos importantes. Liturgia da Palavra, que antes da liturgia da palavra eu expliquei para você a oração coleta, o Evangelho, em que o próprio Cristo fala conosco pela boca do sacerdote, parte fundamental, os lábios do sacerdote são purificados, assim como o profeta Isaías, e o credo. O credo é esse nosso sim,
um sim de amor que damos a Deus, em resposta a tudo que ouvimos na liturgia da palavra. Na próxima missa, ao ouvir o Evangelho, você vai ter outra atitude. Lembre-se daquela cena de Isaías, que o sacerdote tem os lábios purificados, da brasa que purifica ali aqueles lábios. E peça que os seus lábios também sejam purificados. Interiormente o seu coração seja purificado, para poder ouvir melhor a palavra, para se aproximar melhor do mistério. E ao recitar o credo, o que é que você vai fazer? Tente sentir no seu coração, com a sua fé, mesmo que por um instante, por um breve instante, que está dizendo um sim de amor. Está respondendo isso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e aí seguindo como uma resposta de amor que damos a Deus. Não apenas algo repetitivo, uma repetição de palavras, mas um sim. Um sim que damos a Deus, respondemos a Ele pelo mistério da encarnação. No nosso próximo encontro, nós vamos adentrar, tendo aberto o nosso coração, entrado, passado pelo credo, nos pontos que nós vimos, nós vamos dar início à liturgia eucarística, com a preparação do altar e o ofertório, para que você esteja ali cada vez mais dando estes passos firmes no mistério da nossa fé, que é a Santa Missa. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.